Boa noite. Ô, Santo, tudo Aí, bom? tranquilo? Samuel, tava vendo uma reportagem aqui, o cara que criou o Zoom, Hum, nesses 3 meses da pandemia, ganhou 4 bilhões de dólares. É mole ou quer mais, hein? pois é, hein? Já pensou? Mas, Por que você não teve essa ideia, Samuel? Pô, Samuel. ixi, rapaz, engraçado, eu devia ter tido essa ideia há muito tempo. Já pensou? Peguei atrasado. No total, ele já ganhou 35 bilhões de dólares. Brincadeira, hein? Desde a criação. Interessante. E você vê, envolve direito do consumidor isso aí? Ah, envolve, né? Ele tem o direito dele, Os da usuários, né? criação. Oi? Os usuários. Do usuário, você tá falando? Os usuários são consumidores. É, são consumidores, né? É, Sandro, eu até acho interessante seu comentário aí. A gente já está até gravando, mas daqui a pouco eu vou voltar lá para a nossa tela. Eu fiz uma live no Instagram sobre direito de startup, né? E o Zoom é um tipo de startup, né? Hoje que facilita aí a comunicação. É isso aí, tá? Então vamos lá, continuando aqui, compartilhar de novo aqui a tela com vocês e nós vamos lá para onde a gente parou, o Código de Defesa do Consumidor, tá? Pessoal, aqui, é o seguinte, o que a gente tem de interessante aqui? A gente parou no inciso 10, agora vamos para o 11. O inciso 11 não nos acrescenta nada, porque na realidade era uma medida provisória, como a gente vê aqui no próprio texto, né? Ele era uma medida provisória e virou lei, foi transformado em lei, né? E essa transformação em lei, ela foi convertida no inciso 13, tá? Ou seja, o inciso 13 aqui era o inciso 11. Então, a gente vai pular essa leitura aí nesse momento. Agora, o inciso 12. O inciso 12 aqui, ó, fala assim, ó, deixar de estipular prazo para o cumprimento das obrigações ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério, certo? A seu exclusivo critério. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de suas obrigações ou deixar. Pessoal, só um pouquinho. Parece que o pessoal. Vou voltar aqui rapidinho. Vocês estão tendo. Sandro, Oi, pode você falar. tem alguma recorrência aí de dificuldade de conexão aí da turma agora nesse segundo link? Não, deixa eu perguntar no grupo lá se o pessoal tá tendo dificuldade. Pode Só um ver aqui para minutinho. eu voltar à aula, porque eu recebi mensagem aqui de dificuldade de conexão. Aqui o Google Classroom. Só, aí faz favor também, manda o link da segunda aula no grupo de vocês aí, tá? Porque pode estar tendo algum erro aí, porque o link anterior ele já expirou, ok? Certo, eu vou continuar aqui, qualquer coisa você me avisa aqui que a gente resolve, tá? De qualquer forma, eu só mandar aqui o link para quem me falou sobre isso. Ok, então vamos retornando aqui. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Então, pessoal, o inciso 12, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Né? Aqui, na realidade,
o cumprimento de obrigação, início de cumprimento de obrigação que a gente está falando, aqui a gente está falando de termo inicial. Quando se coloca um fornecedor de produto ou serviço para fornecimento ou prática de serviço, o serviço ou produto pode depender de um prazo para iniciar o seu cumprimento. Pode ser, por exemplo, entrega de produtos, né? Então, deixar de indicar prazos é prática abusiva, né? Lembra que a gente estava mais cedo no site da Amazon, eu fechei aqui, né? Sem querer, mas nós vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, né? Vamos lá pegar, né? Direito do consumidor de novo. Certo? E vamos pegar esse livro aqui, Manual do Direito do Consumidor, de Cláudia Lima Marques, certo? E aqui, se vocês olharem aqui, vou grifar um campo aqui em que demonstra a prática correta desse ato. Olha aqui, ó. Receba o seu pedido terça a quarta. Essa informação aqui já supre a questão do inciso 2, certo? Porque ela está dizendo que entre 12 de maio e 20 de maio o produto vai estar na casa da pessoa. Então, é uma informação que a gente vê na prática, né? Na prática. Ou seja, descaracteriza a prática abusiva do inciso 12. Ainda que o inciso 12 diga de forma diferenciada. Eu não sei se vocês costumam fazer compra online, né? Mas muitas vezes quando se compra, por exemplo, em sites como esse que a gente está aqui, quando conclui-se a compra, diz, né? Após a confirmação do pagamento em tantos dias úteis, o produto será enviado, né? Isso daí cumpre também o que está escrito lá no nosso inciso 12, tá? No nosso inciso 12. Então, pessoal, o inciso 12 a gente fez a exemplificação aqui na prática, tá? Agora, o inciso 13, que antes era o inciso 11, ó, aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Pessoal, o contratualmente estabelecido tem alguns limites, né? Mas qual que é o índice que a gente tem aqui, né, de reajuste, né? É o IPC ou INPC, certo? A maioria das pessoas vai conhecer isso como INPC, que a gente chama de Índice Nacional do Preço ao Consumidor. Talvez, se você olhar bem, a gente faz aqui, eu gosto dessas aulas online, que a gente pode abrir aqui para vocês algumas coisas, né? Eu vou fazer uma pesquisa aqui para vocês no site. Certo? Que eu até deveria ter feito antes de iniciar essa aula para já estar pronto. Mas olha aqui, né? Se a gente for lá no Google, e colocar assim, INPC 2019, né? E aí a gente vai ver o INPC 2019. Sempre a gente tem como pesquisar isso aqui, ó lá. Ó. O Índice Nacional do Preço ao Consumidor fechou em 2019 com alta de 4,48%. O percentual é 1,05 ponto percentual acima do ano anterior, quando ficou em 3,43%. O resultado foi divulgado hoje, 10, né? E aí aqui está falando 10 de janeiro, né, pelo IBGE. O IBGE divulga esse resultado aqui anualmente. Então, o que significa o Índice de Preço Nacional do Consumidor? É um reajuste que se faz, né, mês a mês, mas que no acumulado dá um resultado no ano, né? Então, vou pegar aqui uma calculadora. Não sei se vocês estão vendo a calculadora. Vocês estão vendo a calculadora na tela de vocês? Vou tentar compartilhar essa calculadora também. Só um minutinho, que eu acho que não está aparecendo. Ah, a Clarice aqui disse para mim que não está aparecendo. Vou tentar compartilhar essa calculadora. Pronto. Se você pegar essa calculadora que você está vendo aí na sua tela,
você vai pegar o preço que a gente falou, que é 4,48%, que é 4,48%, e nós vamos dividir por 12 e vai dar o resultado mensal de aproximadamente 0,37% ao mês, certo? Ok? Isso significa dizer que o reajuste, a questão de reajuste de preço, ela leva em consideração esses 4,48% ao ano, tá? Então, se você comprar, por exemplo, determinado produto no início de 2000, ou melhor, no fim de 2018, se um produto era R$10, ele vai aumentar 4,48% quando chegar no fim do ano. Quando chegar no fim do ano, então, ele vai estar valendo R$10,44 aproximadamente, R$10,45 aproximadamente, certo? Então, isso daí é o que identifica os reajustes, beleza? Para a gente cumprir essa questão de aplicação de fórmulas de reajuste. Então, pessoal, veja só, esse INPC é um índice que é interessantíssimo para a gente estudar, né? Vocês podem pensar em várias questões aqui, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, né? E de situação. Se você for fazer, por exemplo, se for fazer uma compra parcelada de um determinado produto em 36 meses, né? Os 36 meses representam 3 anos, beleza? E no contrato disser que o reajuste é de acordo com o INPC acumulado do ano, né? Isso significa dizer que o reajuste da parcela só pode ser colocado a partir de um ano e vai levar em consideração o INPC daquele ano, certo? Depois de um ano, o INPC acumulado, a soma de todos os acúmulos, tá? Em qualquer questão ligada a direito do consumidor, tá? Inciso 14, que é o último que a gente tem aqui. Pessoal, ó, manda lá pro grupo da turma de vocês, fala assim, ó, convida lá, pessoal, entra na turma aí, vamos entrar na aula, tá tendo aula ao vivo, é a segunda parte e última parte, tá? Eu vejo que a frequência na primeira parte é maior do que a segunda parte, certo? Então vamos lá. Inciso 14. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores fixado pela autoridade administrativa como máximo. Pessoal, aqui a gente está falando de algo que a gente chama de lotação da capacidade, certo? Essa lotação da capacidade, só para vocês, só para eu ter para eu exemplificar para vocês, está sendo muito comum nessa época de coronavírus, certo? Por quê? Não sei se vocês verificaram, mas no estado de Goiás, o decreto estadual veio de um jeito e autorizando uma flexibilização, né, gradual, e o decreto municipal permitiu que as academias academias no município somente poderiam funcionar com um determinado limite. Agora eu me esqueci aqui, eu não sei aí quem faz academia, se o limite de capacidade atual é de 50%, eu não sei. Quantas? Não, é 50% da capacidade, né? Clarice está me falando que 25 é com base na sua academia, na que você frequenta. Então, provavelmente a capacidade lá deve ser 50%. Né? Então, se a academia, por exemplo, eu acredito que é 50%, tá? Mas se a academia tiver
capacidade de lotação de 100 pessoas, significa que ela só pode funcionar com 50, né? Então, olha só, pessoal, a partir do momento que ela ultrapasse essa lotação, de acordo com a autoridade administrativa, né, que hoje está sendo um município por esse tipo de decreto, a partir desse momento, está havendo uma ofensa ao direito do consumidor, é considerado prática abusiva, né? É muito visível, né? Até se a gente fizesse aquele trabalho que a gente pôde verificar práticas abusivas no mercado, nos mercados, né, no comércio local, mas, por exemplo, é muito comum, eu não sei se vocês viram, mas nos domingos, por exemplo, que onde nem todos os estabelecimentos, como o mercado pode estar aberto, o mercado não pode estar aberto, na realidade, mas açougues podem. Aqui no nosso município de Cristalina, se você fosse num açougue, é comum que o açougue tivesse que controlar a entrada de pessoas, porque existia um limite de lotação. E se extrapolasse esse limite, estaria infringindo duas regras ao mesmo tempo. Uma do direito do consumidor, que a gente está vendo aqui, e uma da vigilância sanitária, tá? Da vigilância sanitária. Então, isso daí a gente encerra as práticas abusivas do artigo 39. Pessoal, eu vou pular o inciso, o parágrafo único. Depois vocês podem ler. E nós vamos aqui direto para o caput do artigo 40. Vamos lá para o caput do artigo 40. Ele fala assim, ó, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Pessoal, aqui está falando de fornecimentos, né, de contratos de fornecimento de serviços. Né? Qual que é a obrigatoriedade aqui que a gente tem? Orçamento discriminado. O orçamento tem que estar discriminado. Certo? Então, aqui nós estamos vendo de uma forma mais técnica, pessoal, mas assim, não é apenas contratos da construção civil que tem esse tipo de situação, não, né? Contratos de fornecimento, né, de fornecimento de serviços relativos ao direito do consumidor, também estão sujeitos às normas desse inciso aí, desse artigo 40. Ok? Então, olha só. Então, o artigo 40 fala assim, que é obrigada a entrega de orçamento discriminado, inclusive com materiais e equipamentos a serem empregados. Por que disso? Né? Para evitar o elemento surpresa ao consumidor. O que é o elemento surpresa? O consumidor, lá no meio da execução daquele determinado serviço, né, vem o fornecedor e fala ao consumidor, olha, o que a gente fez, né, não vai ser suficiente. Tá? Agora, isso de tudo é uma prática que gera problemas, sim, entre o consumidor e o fornecedor, sim. Só que existem, pessoal, existe
algumas questões que podem ser verificadas, como o bom senso, como a regra da boa-fé, tá? Então, se tiver que haver, se houver, né, acréscimo de preço, pode ser que tem que se fazer jus à regra de boa-fé e de bom senso. Vamos ler os parágrafos primeiro, segundo e terceiro lá. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contados do seu recebimento pelo consumidor. Tá? Então, o que está dizendo aqui sobre orçamento, né? É uma questão curiosa. Então, vamos lá. O silêncio do contrato, a oferta, ou melhor, o orçamento, terá validade de 10 dias, ok? Então, depois de 10 dias, pode haver reajuste do orçamento, ok? Agora vamos para o próximo. Parágrafo segundo. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Então, aqui entra a situação que eu falei de bom senso. Tá? Aqui entra a situação que eu falei de bom senso, né? Então, o que a gente pode anotar aqui? O orçamento obriga os contraentes e, todavia, poderá ser alterado mediante livre negociação das partes. O que seria isso? O consumidor e o fornecedor podem negociar sem problema algum a alteração do valor do orçamento. Então, aqui que entra a questão do bom senso. E o parágrafo terceiro fala o seguinte: o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Então, aqui está falando o seguinte, né, sobre a terceirização. Né? Então, vou escrever aqui de uma forma mais entendível, mais direta, né? A terceirização não é problema do consumidor. Ok? Ou seja, isso aí não é problema do consumidor. Certo? Se o fornecedor contrata um terceiro para execução de algum serviço e não tenha feito a previsão de acréscimo de valor no orçamento, isso daí não é problema do consumidor, e sim do fornecedor do serviço. Ok? Então, a gente fala aqui, né, todo esse artigo 40 fala apenas e tão somente sobre fornecimento de serviços e orçamento. O orçamento, né? O orçamento praticamente faz lei entre as partes, vincula, né? Para finalizar a questão das práticas abusivas, o artigo 41 fala assim, ó, no caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha o desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, né? Aqui o artigo 41,
O artigo 41, esse artigo aqui, ele fala apenas... O que ele quer dizer para a gente é que a tabela vincula o produto, tá? Pessoal, existem tabelas, existem produtos que são tabelados, ok? Existem produtos e serviços que são tabelados. E isso daí vincula, no caso do direito do consumidor, certo? E quando se é um fornecedor de produto ou serviço cobra valor acima da tabela, ele pode ser condenado à devolução, né, do excesso, ok? Então, pessoal, isso, onde que acontecem essas tabelas, geralmente, né? Vou até dar exemplos para vocês. Os planos de saúde, por exemplo, eles são obrigados a fornecerem tabelas de valores máximos e mínimos para idades diferenciadas, né? Muitos produtos que são de fiscalização da Anvisa, nesse caso, né? Que são aqueles de vigilância sanitária, são tabelados, ok? E aí vale a pena para você entender melhor esse artigo, chegar em casa e fazer uma pesquisa sobre a situação de produtos tabelados no Brasil, ok? Os produtos tabelados. Faça esse tipo de análise para você ter uma ideia de como que funciona esse tabelamento. E talvez você vai encontrar no mercado algum produto que é tabelado, você não sabe que estão cobrando acima do preço. Se encontrar, pessoal, informa aqui para o professor, a gente vai denunciar para o Ministério Público isso daí, o Ministério Público vai intervir, pode ter certeza, tá? Isso aí é um compromisso meu com vocês, tá? Para finalizar essa questão aqui do abuso, não é finalizar a aula, porque eu ainda quero falar alguma coisa sobre o artigo 42, passar para o próximo tópico ainda, eu só vou fazer uma pequena abordagem. Lá, vou abrir uma atividade aqui. E essa atividade, pessoal, já vou explicando desde logo. É uma atividade que não tem ponto, não vou pontuar, ela não vincula e nem é obrigado a responder, tá? Mas é uma atividade de fixação, né? Elenque e exemplifique ao menos 3 práticas abusivas, 3 práticas abusivas contra o direito do consumidor, de acordo com o CDC. Ok? Então, vou deixar isso aqui como atividade de fixação. Não tem prazo para entrega, mas quem responder aí num prazo razoável aí, pode ter certeza que eu estou observando sempre aqui, já estou até criando essa atividade. Vai lá, responde, pessoal. Isso faz parte do estudo de final de semana. Vamos aproveitar esse tempo que a gente fica muito em casa, né? E vamos responder atividades de fixação, ok? Passando para o próximo tópico aqui, relativo ao direito do consumidor, eu só quero agora que a gente inicie essa questão das cobranças das dívidas da seção 5. Somente vamos falar da seção 5 nesse ponto, os artigos 42 e 42A, tá? 42A ele foi inserido recentemente, mas não tão recente, porque foi inserido há praticamente 11 anos atrás. Mas olha lá o que diz o artigo 42. E aqui, isso é muito importante, porque nesse artigo aqui estão as grandes demandas de direito do consumidor, notadamente aquelas em que há cobrança indevida. O que a gente até fez aí um pequeno trabalho, né? Mas olha só, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente, aqui então o consumidor inadimplente,
não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento, né? Aqui nós estamos falando, ó, consumidor que já está inadimplente, ou seja, aquela dívida vencida, na cobrança ele não pode ser exposto ao ridículo, não, tá? Nem pode ser submetido a constrangimento ou ameaça para o pagamento de dívida, né? Então, coisas do tipo, vou postar no Facebook que você é um caloteiro, né? Isso daí é uma prática abusiva, né? É uma prática abusiva. Se vocês pesquisarem bem, você pode configurar até prática de contravenção penal. Gera até indenização por dano moral, né? Então, eu sei que tem gente aí que, por exemplo, tem pessoas muitas vezes desinformadas que acabam cometendo essas práticas. E olha lá o parágrafo único, o que diz aqui, né? O consumidor cobrado em quantia indevida, ó, cobrado em quantia indevida, tem o direito à repetição de indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Melhorar aqui, circular essa repetição de indébito de forma melhor. Certo? Ele tem direito à restituição da repetição de débito por valor equivalente ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária de juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Né? O que nós queremos dizer aqui? Aqui eu vou abrir uma calculadora para vocês, vai aparecer na tela aí de vocês a calculadora. E aí, eu vou nós vamos voltar aqui. Imagina lá que alguém um consumidor deve a quantia de 15 mil reais, né? 15 mil reais. Vamos pensar um contrato grande. Foi um fornecimento de um tipo de máquina, fotográfico e tal, e ele está devendo esses 15 mil reais para alguém. Certo? Quando ele é cobrado, lhe vem uma cobrança indevida e não justificada de 19 mil reais, certo? Não é o valor que ele cobra, ele está sendo cobrado em 4 mil em excesso. 19 mil reais mais juros, correção monetárias e juros legais. O que a gente faz aqui? Ó? Aqui, 19 mil menos 15 mil, ok? Deu 4 mil reais de excesso. E a gente vai multiplicar por 2. Deu 8 mil reais. Nesse exemplo que vocês estão vendo, de 8 mil reais, é o valor que a gente chama de repetição de débito. Certo? Repetição de débito. Pode anotar aí, se vocês forem exemplificar. Repetição em débito é a cobrança no dobro do valor em excesso. O excesso era 4 mil, então você vai multiplicar por 2, vai dobrar 4 mil para 8 mil. Isso daí a gente chama de indenização pela repetição de indébito. Certo? 42A, para a gente finalizar, ó, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição do CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ do fornecedor do produto ou serviços correspondente. Né? Então, pessoal, nas cobranças deve hoje, né, as cobranças por escrito devem vir constando essas informações: nome, endereço, número de CPF e CNPJ, até mesmo. Isso daí protege o fornecedor bastante, porque para evitar que o fornecedor coloque, vamos dizer assim, confunda questões como CPF de um com o nome de outro, né? Até de certa forma protege o fornecedor, certo? Então, pessoal, vou colocar mais uma pequena atividade de fixação, né? Para a gente finalizar a aula de hoje, né? Atividade de fixação, também lá no Google Classroom. Conceitue e exemplifique
a repetição em débito. Lembrando, não são atividades obrigatórias, tá? São facultativos, você pode responder para mim, né? Postar aqui, eu vou sempre analisar o rendimento de vocês, podem fazer no final de semana, tá? Pessoal, nossa aula por hoje é só. Mais tarde, daqui mais ou menos 40 minutos, provavelmente já vai estar postada a nossa aula no canal do YouTube, para quem quiser rever, para quem tiver perdido, certo? Não esqueçam de entregar o trabalho até às 11 horas, ok? Não esqueçam. E aí eu vou fazer só uma pequena conferência aqui de pessoas que